Você sabe da onde é essa bandeira? E essa você sabe? Olá, aventureiros do Batatinha Quiz! No vídeo de hoje preparamos um desafio e tanto para testar seus conhecimentos sobre países. Adivinhar o país pela bandeira. E não estamos brincando, serão mais de 150 bandeiras para você enfrentar. Será que você consegue acertar todas elas? Prepare-se para uma jornada emocionante pelo mundo, explorando as cores e símbolos de diferentes nações. Não esqueça de deixar seu like para nos mostrar que você está pronto para o desafio e se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos próximos desafios. Então, sem mais delongas, vamos começar essa aventura bandeirística. Está preparado? Vamos lá! Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? Essa é dos Estados Unidos. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? Acertou-se, disse Austrália. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? Acertou-se, disse Canadá. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? Essa é do Reino Unido. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? Acertou-se, disse Alemanha. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? Essa bandeira é da França. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira do Brasil. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? Essa aqui é a bandeira do Japão. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira da Rússia. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira da China. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? Acertou-se, disse Índia. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira do México. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? Acertou-se, disse Itália. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira da Espanha. Adivinhe o país pela bandeira.
Essa bandeira é de qual país? É a bandeira da Coreia do Sul. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? Acertou-se, disse, Argentina. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É da África do Sul. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira da Suécia. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? Acertou-se, disse, Noruega. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira da Suíça. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira da Holanda. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É da Bélgica. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É da Dinamarca. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira da Finlândia. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? Essa é da Irlanda. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira da Nova Zelândia. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? Essa é de Portugal. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É da Grécia. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira da Polônia. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? Acertou-se, disse, Turquia. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país?
É a bandeira de Israel. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira da Arábia Saudita. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? Essa é a dos Emirados Árabes. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? Essa é a do Egito. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira do Irã. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É do Afeganistão. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É do Paquistão. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira da Nigéria. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira do Vietnã. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É da Tailândia. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira da Filipinas. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira da Malásia. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É de Singapura. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? Acertou, se disse Indonésia. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira da Coreia do Norte. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? Acertou, se disse Colômbia. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira da Venezuela.
Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? Acertou se disse Peru. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira do Chile. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? Essa é a do Equador. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira da Bolívia. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? Acertou se disse Paraguai. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? Essa é a bandeira do Uruguai. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira da Costa Rica. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? Acertou se disse Cuba. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira da Jamaica. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? Essa é do Haiti. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É da Escócia. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? Essa é do país de Gales. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira de Groenlândia. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira de Barbados. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? Essa é da Albânia. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira de Angola. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país?
Essa é da Bulgária. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? Essa bandeira é de Cabo Verde. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? Acertou-se, disse, Camarões. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? Essa bandeira é de Camboja. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira do Catar. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira do Cazaquistão. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É da Croácia. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira da Etiópia. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? Essa é de Gana. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira de Guatemala. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? Essa é de Guiné. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? Essa é a bandeira do Líbano. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira de Luxemburgo. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? Acertou-se, disse, Marrocos. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira de Moçambique. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? Essa é da Romênia. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira do Senegal. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país?
Essa é a bandeira do Vaticano. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira da Ucrânia. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É da República Dominicana. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira do Tajiquistão. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É da Somália. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira da Síria. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? Essa é da Sérvia. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira do Quirguistão. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira do Quênia. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É da Mongólia. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira de Maldivas. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? Essa é a bandeira do Mali. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira do Malawi. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira de Madagascar. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? Essa é da Jordânia. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira da Islândia. Agora vamos testar um nível mais difícil. Será que consegue? Vamos lá! Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? Essa é a bandeira do Iraque.
Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? Acertou, se disse Hungria. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira da Eslovênia. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? Essa é a bandeira da Áustria. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira da Geórgia. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? Essa é a bandeira do Nepal. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira da Lituânia. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? Essa aqui é a bandeira de Santa Lúcia. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira de Andorra. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? Essa é a bandeira de Anguila. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira de Antígua e Barbuda. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? Essa é das Antilhas Holandesas. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira da Antártida. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É da Armênia. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira de Aruba. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É do Azerbaijão. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É das Bahamas. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país?
É a bandeira de Bangladesh. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira de Belize. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? Essa é a bandeira de Bielorrússia. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira da Birmânia. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? Essa é da Botswana. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É de Brunei. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É de Burkina Faso. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? Essa é a bandeira de Burundi. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira de Butão. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira da Bélgica. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira do Chile. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira de Chipre. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? Essa é a bandeira de Comores. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira do Congo. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É da Costa do Marfim. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira de Djibouti. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira de Dominica. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país?
É a bandeira de El Salvador. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira de Eritreia. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É da Eslováquia. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É da Estônia. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira de Svalbard. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É da Finlândia. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira do Gabão. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? Essa é a bandeira do Gibraltar. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira da Guiana. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? Essa é da Guiana Francesa. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira de Guam. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira de Gâmbia. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira de Honduras. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É da Ilha Christmas. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É das Ilhas Caimã. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira das Ilhas Marshall. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É das Ilhas Malvinas. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país?
É a bandeira das Ilhas Salomão. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira da Indonésia. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira do Iêmen. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a do Kiribati. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira do Kuwait. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira de Laos. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira de Lesoto. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É da Letônia. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira da Libéria. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira de Luxemburgo. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? Essa é da Líbia. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira de Macau. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira da Macedônia. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É da Mauritânia. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira de Moldávia. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É de Montserrat. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É da Namíbia. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país?
É a bandeira da Nicarágua. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira de Omã. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? Essa bandeira é de Palau. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira do Panamá. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira da República Tcheca. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? Essa é a bandeira da Ruanda. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? Essa é de São Marino. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira de Taiwan. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? Essa é do Timor-Leste. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira da Tunísia. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? Essa é de Uganda. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira de Uzbequistão. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? Essa é do Zimbábue. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira de Zâmbia. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? Essa é de Turcomenistão. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira de Tuvalu. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É da Tanzânia. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país?
É a bandeira de Tonga. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? Essa é de Bermudas. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? Essa é de Benin. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? Essa é a bandeira de Níger. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira de Sri Lanka. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira de Togo. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira de Tokelau. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? Essa é de Vanuatu. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira de Sérvia e Montenegro. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? Essa é a bandeira de Seychelles. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira de Samoa. Adivinhe o país pela bandeira. Essa bandeira é de qual país? É a bandeira da República da Serra Leoa. Chegamos ao final dessa incrível jornada pelo mundo das bandeiras no Batatinha Quiz. Espero que tenham se divertido e testado seus conhecimentos sobre os países ao adivinhar as 150 bandeiras. Agradeço a todos que participaram, deixaram seu like e se inscreveram no canal. Vocês são demais! Continuem acompanhando o Batatinha Quiz para mais desafios emocionantes e cheios de aprendizado. Não se esqueçam de ativar o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Deixe nos comentários quantas bandeiras você acertou e compartilhe suas experiências. Quero ver quem foi o verdadeiro expert em bandeiras. Até o próximo desafio no Batatinha Quiz. Que a aventura e o conhecimento continuem nos guiando.